Fala aí, galerinha, estou aqui de volta para dar mais uma palavrinha com vocês agora. Para a gente poder entrar nessa parte de função exponencial, a gente vai fazer toda uma revisão de potenciação e radiciação, beleza? Então vamos lá no básico de potenciação. O que é uma potência? A gente precisa entender que uma potência é uma operação matemática que indica o quê? Uma multiplicação da base por ela mesma, a quantidade de vezes que indica o expoente. E o que é isso? Vê só. Essa letrinha que a gente tem aqui como A é o que a gente toma como base. E esse Nzinho aqui é o que a gente toma como expoente, certo? O que é que acontece? A potenciação é a multiplicação da base por ela mesma, a quantidade de vezes que me indicar o expoente, que nesse caso o expoente está me indicando que são N vezes o A se multiplicando por ele mesmo. Vamos lembrar de algumas observaçõezinhas, certo? Primeira observação que a gente tem que tomar conhecimento. Se eu tenho A elevado a 1, a gente sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Lembra também, A elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, certo? 1 elevado a qualquer valor é sempre 1, porque é ele multiplicado por ele mesmo, certo? Lembra também, se eu tiver A elevado a expoente negativo, aí o cuidado é o seguinte, quando o expoente está negativo, a gente diz que inverte a base para que possa mudar o sinal do expoente. Minha base é A, o inverso de A é 1 sobre A. E o expoente ele muda de sinal, então fica N, ok? Então, são as bases que a gente tem que ter aí para poder fazer a função exponencial tranquilo. E as propriedades de potência? Multiplicação de potência de mesma base. O que é que a gente diz? Se a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, isso aqui fica M mais N. Toda propriedade é válida indo e é válida voltando. Se houver a necessidade, tem uma adição no expoente, eu preciso separá-los, eu posso separar com a multiplicação mantendo as mesmas bases, certo? Divisão de potência de mesma base. Se na multiplicação a gente repete a base e soma os expoentes, na divisão a gente repete a base e subtrai os expoentes. Aí na potência de potência, tenha muito cuidado no seguinte, certo? Com parênteses e sem parênteses. Com o parênteses, o que é que a gente diz? Que a gente repete a base e multiplica os expoentes. Por quê? Porque o parênteses é um sinal de associação. Ele está te dizendo que precisa fazer primeiro a potência que está dentro do parênteses para depois, com o resultado dela, fazer a seguinte, certo? Sem o parênteses, o que é que acontece, pessoal? A gente precisa entender que o quê? Ó? Isso aqui é uma potência de potência, por quê? Se a gente tira o A base é M, o expoente é N. Se a gente tira o N, a base é A e o expoente é M. Então, como é que a gente faz? A gente resolve primeiro essa potênciazinha que está aqui em cima. Depois que a gente descobrir esse resultado, certo? A gente vai lá e resolve com o resultado de cima a potência de baixo, certo? A gente vai visualizar isso aqui, ó. Tá? Veja, 2 elevado a 3 elevado a 2, 2 elevado a 3 elevado a 2. Do jeito que está escrito aí, são as mesmas coisas, tá? Se a gente vem aqui, coloca um parênteses, então, o que é que acontece? Tudo muda. Por quê? Porque agora você não vai precisar resolver primeiro a parte de cima, você vai resolver de baixo, de dentro para fora, certo? Aqui é uma potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, fica 2 elevado a 3 vezes 2. E 3 vezes 2 dá 6. E 2 elevado a 6 é 64. Perceba que se você resolver primeiro parênteses, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 ao quadrado, 64. A diferença aqui é que você vai ter que resolver primeiro essa potência aqui, ó. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, isso fica 2 elevado
a 9. E 2 elevado a 9 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, que a gente encontra 512. Veja o tamanho da diferença que existe, só devido a um parênteses, tá? Então, vê só, multiplicação de potência. Presta atenção que aqui tem que haver uma multiplicação. Se for adição ou subtração, volta para os produtos notáveis. Lembra que a gente já falou em outras aulas, a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b, certo? Não vai fazer isso aqui não, senão vai dar errado. É só para multiplicação, então isso aqui fica a elevado a n vezes b elevado a n. O expoente é de cada um separadamente. Divisão de potência também segue a mesma ideia. A elevado a n sobre b elevado a n. Beleza? Então, de potenciação, você precisa saber disso aí. Estando craque nisso aqui, já vai ajudar muito. Aí agora a gente vai lá para radiciação, beleza? Então, radiciação, muita gente morre de medo de raiz. Pelo amor de Deus, professor, raiz é difícil demais. Pessoal, você só sabe raiz se souber potência. Se não souber potência, vai dar problema. Então, a gente precisa entender que o quê? Esse nzinho aqui é o que a gente denomina como índice da raiz, certo? Esse azinho aqui é o que a gente chama de radicando, certo? A raiz toda com índice, com tudo, é o que a gente chama de radical, certo? E o B é o que a gente chama de raiz, certo? O que é que acontece? A operação é o que a gente chama de radiciação, beleza? Joga esse lápis aí, Cícero, preto. Então, ó, vê só. O que é que a gente tem aí para entender aqui? Ó? A raiz enésima de A só é igual a B se e somente se, certo? O que aconteceu? É só um processo contrário. Você vai pegar a raiz, elevar o índice e ela vai ter que estar dando igual ao radicando. A gente diz que é B, tem que ser elevado a N, tem que dar igual a A. É simples, você aprendeu isso mecanicamente do jeito que foi passando os anos aí. Raiz de 16, todo mundo sabe que a raiz de 16 é 4. Mas por que que é 4? Porque essa raiz aqui é uma raiz que a gente chama de raiz quadrada, porque seu índice é 2. Então a gente sabe que 4 ao quadrado é igual a 16, certo? Se você pegar aqui, ó, raiz cúbica de 27, a raiz cúbica de 27 é 3. Por que é 3? Porque 3 elevado ao índice, que também é 3, vai dar igual a 27. E a raiz quarta de 625, a gente sabe que é 5. Por quê? Porque 5 elevado à quarta dá 625. Aí tenha cuidado no seguinte, para não ser pego em nenhuma pegadinha, certo? O que é que acontece aqui, ó? Se a gente tiver raiz cúbica de menos 27, problema nenhum. Por quê? Ó? A raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Porque menos 3 ao cubo é menos 27. Lembra, se o expoente é ímpar, o resultado vai continuar negativo devido à relação de sinal. Menos com menos mais, mais com menos, menos, certo? Só que aqui, ó, raiz quadrada de menos 16. Aí tem aluno que diz, eita, a raiz quadrada de menos 16 é menos 4. Só que o problema é que menos 4 ao quadrado é mais 16. Aí aqui, ó, o que está aqui não é a mesma coisa do que está dentro da raiz. Aí a gente diz que isso aqui não existe nos reais. Então, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz em que o índice é par, ó, raiz de índice par, que venha o negativo aqui dentro, ela não existe nos reais. Ela só existe nos números complexos que não vem ao caso para o Enem. Beleza? Vem para cá para as propriedades dos radicais. A gente precisa lembrar o seguinte, ó. Se eu tiver aqui, ó, o expoente dentro da raiz igual ao índice, certo? A gente pode dizer que eles se anulam e o resultado disso aqui é o próprio A, só se eles forem iguais. Se tu tiver uma multiplicação
ou uma divisão de radicais, o que é que tu vai fazer? Tu vai olhar para o índice. Se os índices forem iguais, a gente pode juntar isso num radical só. Então isso aqui fica raiz enésima de A vezes B, ou aqui fica raiz enésima de A sobre B, certo? Se você tiver um expoente fora da raiz, tanto faz esse expoente fora como dentro, ele pode ser jogado aqui para dentro. Então isso aqui fica raiz enésima de A elevado a P, certo? Tem uma propriedadezinha, pessoal, que a gente usa muito, muito mesmo, certo? Que quando tem um radical e eu quero transformar isso em potência, a gente diz isso aqui, ó, que isso aqui é A elevado a P sobre N, certo? A gente tem o costume de dizer o seguinte, ó, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, certo? Isso aí serve para tudo, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Se você quisesse usar aqui, ó, N sobre N, e um número dividido por ele mesmo é 1, e a gente viu que elevado a 1 é o próprio valor. Então, é uma forma de a gente se basear aí, tá? Toda propriedade ela é recorrente uma da outra, que vai nos auxiliar aí tranquilamente, tá? Então, vê só, se a gente tem aqui, ó, a mesma coisa que eu estou pegando aqui, ó, tá? Como isso aqui vira uma fração, em fração o que é que eu posso dizer? Que eu posso multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, tanto como multiplicar, como também dividir. Então, se eu tenho, ó, raiz enésima de A elevado a P, eu posso multiplicar por um número M, o índice, contando que eu multiplique também pelo mesmo número o expoente. Se você não gosta dessa, pode vir para essa daqui e fazer a mesma coisa, tá? Isso daqui auxilia a gente quando tem uma multiplicação e uma divisão com índices diferentes. Faz o MMC e deixa os índices iguais. E aqui do mesmo jeito, ó, se a gente tem raiz enésima de A elevado a P, o que é que você precisa fazer? Se dá para a gente simplificar, a gente vai lá e simplifica. Divide tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número, vai diminuir o tamanho dos valores que eu estou elevando. Então fica mais fácil da gente resolver a questão, tá? Então, falado da revisão de potência e de radical, a gente precisa entrar na função exponencial para que a gente consiga aprender o logaritmo. Vê só, na função exponencial, a gente tem isso aqui, ó, f de x igual a a vezes b elevado a x. Nós já vimos outras duas funções, função afim e função quadrática. B é o termo independente, C na função quadrática é o termo independente. São os valores que não tocam o eixo, que tocam o eixo y, tá? O que é que acontece? O termo independente de x aqui é o valor de A, certo? Então, é esse valor que vai me indicar o ponto em que a gente toca o eixo y. Professor, e o B para que serve? O B vai te indicar se a curva exponencial cresce ou decresce, certo? Então, a curva da exponencial, ela vem aqui, ó, e sobe rapidamente, certo? Então, isso aqui é quando a gente diz que o valor de B é maior do que 1, ok? E ela decresce rapidamente, tá? Quando B varia entre 0 e 1, certo? O que é que acontece, pessoal? Isso daqui é basicamente o que a gente está vivendo hoje do coronavírus, tá? O coronavírus aí, ele cresce de forma exponencial, certo? Por quê? Porque uma pessoa infectada infecta mais 5 e esses 5 multiplica por mais 5 e tem 25, aí depois 125, 625, 3.125 e é um crescimento muito rápido, tá? Se você está já morrendo ali achando que está infectado, misericórdia. E aqui, pessoal, Cícero vai me ajudar depois, ó. Aqui o que é que acontece? Um decrescimento muito rápido, é uma característica de substâncias radioativas. Elas decrescem em acordo com a meia-vida da substância. Então ela cai pela metade, certo? Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem duas funções em que elas não tocam o eixo x de jeito nenhum, a não ser que apareça um abençoado de um czinho somando ou subtraindo aqui. Aí o ponto de toque no eixo y é a soma desse valor de A
com esse valor de C, certo? Por quê? Porque a gente está fazendo o B ser igual a 0 e todo número elevado a 0 é 1. Aí qualquer coisa multiplicado por 1 e somado, certo? E aí, pessoal, a gente precisa saber lá da equação exponencial. Na equação exponencial a gente vai resolver questões sobre isso, de acordo com as funções, e a gente vai trabalhar essa situação. A equação exponencial eu preciso ter o quê? B elevado a x igual a B elevado a y. A gente precisa deixar as bases iguais. Deixou as bases iguais é uma comparação. Se as bases são iguais é porque meus expoentes também são iguais. Então é porque x é igual a y. Eita, professor, se as bases vierem diferentes, então o que é que você vai fazer? Pega aquele número e fatora tudo por um número só. Você vai conseguir deixar as bases iguais. Professor, mas eu já peguei questões que as bases não ficam iguais. Meu amorzinho, se as bases não ficam iguais, só quem vai te salvar é o logaritmo, certo? Que é assunto da nossa próxima aula, beleza? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.